Olá, aqui é a Raquel do canal do Akasha e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o número 666 na profecia apocalíptica. Nesse vídeo nós tomamos por base o livro Mensagens do Astral, escrito pelo médium Hercílio Mais através do espírito de Ramatiz. No capítulo 10 desse livro, nós compreendemos que os profetas, como João Evangelista, que escreveu o livro Apocalipse da Bíblia, são visionários, pessoas desprendidas do seu tempo. E quando eles recebem essas mensagens, essas visões proféticas do futuro, eles também estão propensos a certas fantasias. Mas isso não tira o caráter lógico, sensato e racional da mensagem que o profeta traz. Nesse sentido, no momento dessas visões, dessas mensagens, eles têm o cérebro superexcitado. E é isso que causa essa dificuldade de trazer aquilo que é trago durante o transe mediúnico para o tempo correto. Porque muitas vezes essas visões e essas profecias são feitas de um tempo muito adiantado, em que fica difícil correlacionar com o momento que eles vivem. Bom, nesse sentido, nós muitas vezes confundimos o número 66 com uma pessoa ou uma instituição. Nós sabemos que muitas pessoas creem que o número 66 é atribuído à besta, ao anticristo, que seria um homem específico que vem a estar aqui na Terra, ou uma instituição que faz o papel do anticristo. Mas Ramatiz vem explicar que o número 666 é um indicativo sideral de um momento específico a ser vivido pela humanidade terrestre, um momento de desregramento psíquico coletivo. Nesse sentido, o espírito indica que esse desregramento geral seria vivido em todas as esferas da vida humana. Por isso, o número 666 seria uma identificação de ordem sideral, um diapasão vibratório, uma relação esotérica que identifica os acontecimentos em via de realização. A grafia do número 666 é, então, somente uma figura visível para identificar um perigoso estado espiritual coletivo no plano físico. É um sinal psicofísico na humanidade, que no plano sideral assinala a maturidade desse desregramento nefasto de ordem geral. Então, o número 666 na profecia apocalíptica não se relaciona a um homem, muito menos à natureza. Muitas pessoas também às vezes confundem achando que o 666 está ligado a essas hecatombes, essas catástrofes da natureza que podem causar grandes estragos. Mas nós compreendemos nesse livro que também não vem ao caso. O número 666 é a identificação do gênero humano, ou seja, da própria humanidade do planeta Terra, tratando-se então do desregramento psíquico geral nas criaturas reencarnadas. Esse desregramento psíquico que é denunciado pelo número 666. O Apocalipse de João, então, abrange esse conjunto humano terrícola que no fim desse nosso século, que não se estende para nenhum homem e nenhuma instituição. Então são acontecimentos que vão tomar parte em toda a humanidade terrícola. O número 666 assinala esse ritmo vibracional perigoso à nossa humanidade. E perigoso também a sobrevivência do ambiente moral humano. Ele repercute no astral em torno da Terra, como uma notificação sideral que anuncia o clímax de saturação magnética, prejudicial ao campo da consciência humana. Usando então essa linguagem rudimentar, que é um número 666, é um registro desse termômetro sideral que relaciona a pressão máxima desses acontecimentos perigosos à humanidade e também ao orbe terráqueo.
Então, esses acontecimentos perigosos, nós podemos correlacioná-los com o exagero das paixões humanas, com esse vapor violento do psiquismo desregrado, que fica ameaçando a todo momento explodir. Então, o 666, ele também pode ser entendido como uma linha de proteção à harmonia do conjunto planetário, tanto da sua humanidade quanto do próprio planeta. Nesse sentido, o anticristo, ele é um conjunto de forças adversas que atuam contra o evangelho, tanto na Terra quanto nos planos adjacentes. Muitas pessoas, às vezes, ficam pensando que essas personalidades muito nefastas, violentas, que apareceram na Terra, como Hitler, César, Napoleão, Gengis Khan, pode ser um exemplo do anticristo. Mas eles são somente uma expressão desse desregramento coletivo na Terra. Então essas pessoas, eles representam a expressão mais virulenta desse momento de desregramento físico, sentimental, mental de uma pessoa que pode ser encarnada no nosso planeta. Nós também precisamos compreender que o significativo do número da besta, que é o 666, também indica uma situação relacionada ao magnetismo do nosso planeta. Então, ele indica que o magnetismo da Terra, ele se torna grosseiro e ele fica avolumado e superexcitado no nosso psiquismo das pessoas que estão encarnadas, tentando assim apossar o comando tradicional da consciência espiritual superior. Provindo então de uma fonte interior, a pessoa se torna afim com a maioria da humanidade e se sente bem nessa desregração, nessa degradação, identificando-se com uma certa escória psíquica. Sobre esse clima fluídico, viscoso e profundamente subversivo, muitas pessoas se revitalizam e se atiram nessas degradações, nesses prazeres viciosos da carne, atendendo docilmente a esse magnetismo estranho que fica pairando sobre o nosso planeta. Dessa maneira, essa maioria desse clima fluídico, ele se adensa e se torna um volume maior, sobrevivendo então uma minoria crística, inteligente, que serve das suas energias salvadoras e vigorosas para transformar a força criadora construtiva e protecional. Mas nós precisamos entender que essa situação do magnetismo, ela impere sobre todas as pessoas encarnadas, sobre todo o planeta, e de certa forma que todos vão senti-la, de maior ou de menor maneira, dependendo da forma como se pensa, como se sente e como se age, compreendendo que esse desregramento coletivo, ele pode acontecer de várias formas. Esse desregramento é psíquico através do egoísmo, da ignorância, da violência, da criminosidade, da corrupção, mas ele pode ser também através do ciúme, da inveja. Ele pode se apresentar de várias formas, do excesso de uso de substâncias ilícitas. Então, da questão da luxúria, da questão da ira, da questão... Todas essas questões que imperam no nosso mundo hoje, elas são consideradas dessa forma um desregramento coletivo, um desregramento que se estende cada vez mais para um maior número de pessoas, que ao invés de pensar que naquilo que de fato somos, seres imortais, seres que continuaremos vivendo e plantando e colhendo aquilo que nós plantamos, vê só aquele momento da vida terrena, um momento provisório, um momento que vai passar. Nesse sentido, Ramatiz também explica que o sinal da besta é a representação do instinto animal pervertido. E ele vai fazer um adendo muito interessante. Ele fala que a ação do espírito sobre a carne está ligada a duas manifestações, dois tipos de manifestações diferentes e distintas.
A primeira é a da testa, que é o símbolo do pensamento, o símbolo daquilo que cria. E a segunda é a da mão, o símbolo da ação, que materializa na forma a ideia criada primeiro no cérebro. Aquela pessoa que se degrada sobre a imposição das paixões inferiores e adora dessa forma a besta, e a sua imagem, que é o desregramento, esse sinal da besta ele vai ser gravado primeiro na sua testa, porque é o mal pensar, e não na mão, que é o mal agir. Então, se a besta é esse sinal que nos indica o momento de agravamento desse desregramento, o clímax desse desregramento, e sinaliza um momento de perigo, tanto para a humanidade encarnada, quanto para aqueles que estão no astral, nós sabemos então, através de Ramatiz, que esse sinal, ele é gravado em nós na testa. Isso significa que vai ter um número gravado na nossa testa? Claro que não. Isso significa que o nosso pensar, o nosso organismo mental, o nosso campo mental, a nossa ideologia, as nossas crenças estão clivadas, estão marcadas por um pensamento que comunga ao da besta. Então, se a besta é esse desregramento, esse desfreamento pelas paixões inferiores, por tudo que é de mais grosseiro, então isso significa que o nosso pensar está marcado por questões grosseiras, por questões desregradas. E essas questões que marcam o nosso pensamento, elas nos levam então a ações que não são adequadas no nosso meio ambiente, no meio onde nós vivemos, e que se acumula junto com a humanidade, interferindo no nosso pensar, no nosso sentir e no nosso agir, e interferindo também no magnetismo da Terra, fazendo com que nós fiquemos com um magnetismo vicioso, com um lugar de viver em que, em vez de nós absorvermos os fluidos superiores, nós absorvemos os fluidos inferiores. Bom, esse é o tema do nosso vídeo, número 666, na profecia apocalíptica. Eu espero que vocês tenham gostado. Até mais!